Olá a todas e todos, é um prazer estar com vocês neste evento. Eu sou Fernando Lacerda, professor da UFPA, da Escola de Música, atualmente licenciado, e até 2 meses atrás, estagiário de pós-doutorado na UEA, na Universidade do Estado do Amazonas. Começo então de antemão agradecendo a professora Luciane Afonso pelo convite, e vamos à palestra então, com um áudio um pouquinho diferente, porque eu vou gravá-lo em um gravador específico. E é isso, mais uma vez, já de antemão, muito obrigado. Acervos de documentos musicográficos na Amazônia. Bom, essa pesquisa ela vem de uma pesquisa um pouco mais ampla, que iniciou no meu doutorado, para compreender as transformações da música católica ao longo de mais ou menos 110 anos, entre 1903 e 2013. E inicialmente o objetivo era ir para pelo menos um estado de cada região para ter alguma representatividade de fato do Brasil. Acabou que se estendeu a 70 cidades nas 27 unidades da federação, sendo então considerado pelo Paulo Castanha a pesquisa, o levantamento mais amplo, né, em caráter nacional, assim, de pesquisa em loco, em arquivos. E hoje em dia está com um pouco mais de 200 cidades esse levantamento, e ele foi sendo gradativamente ampliado também em relação ao objeto, ou seja, não só a documentação católica, mas também a toda a sorte de repertório e de possíveis entidades custodiadoras. E tem uma questão do campo que ela é fundamental, né? O sim é sempre sim, ainda que seja um sim parcial, ou seja, as pessoas podem não ter te mostrado tudo. Em alguns casos, inclusive, eu cheguei a ouvir de interlocutores que a parte mais antiga eles não mostrariam, e ok. Então, o não é sempre talvez. Pode ser que a pessoa não saiba da existência do documento, não o encare como documento, ou simplesmente não queira mostrar, não tenha confiança em você. Enfim, imagina alguém que vem de fora e de repente chega para pedir para ver suas fotos e as fotos dos seus avós, para escrever um trabalho sobre aquilo. Você não conhece a pessoa, né? Então, por mais que exista carta de apresentação, declaração da universidade, nem sempre esse vínculo de confiança, então, ele é imediato. E aí no mapa, então, a gente tem uns pontinhos em verde, que é aquilo que eu planejo até novembro deste ano. Uma boa parte, aliás, já está sendo cumprida. Aliás, neste momento, né? Porque ao tempo do evento eu devo estar em Salvador. E em azul foi o que eu realizei após a conclusão do doutorado. Em vermelho, ao longo do doutorado, a gente tem então os dados por unidades da federação e uma média nacional. Então, em média, 3,64% de todos os municípios, né, do país, e em média 7,48 cidades por unidade da federação. E aí, nesse caso, a gente vê alguns estados que têm poucos municípios. É o caso do Amapá, por exemplo, que com 4 municípios eu fiz 1/4 do estado. Mas, assim, disparadamente, o Amazonas é o município que eu tenho percentualmente maior quantidade de municípios visitados. E, em números absolutos, o Pará. Ou seja, a minha pesquisa ela é, de fato, bastante centrada na Amazônia. E aí a gente pode visualizar também os dados por regiões, né, tanto em números absolutos quanto no percentual. A gente vai ver que a região sul de fato é um pouco menos contemplada, e tem uma razão nisso, né? Até 2023 nós não tínhamos nenhum programa de pós-graduação específico em música na Amazônia Legal, ao passo que no Rio Grande do Sul você tem pelo menos um por estado. Alguns estados têm 2, né? Um estado pelo menos tem 2, que é o Paraná. Então eu acho que há uma fundada razão para concentrar na região norte. E, claro, nos outros 2 estados que compõem a Amazônia Legal, o Mato Grosso e uma boa parte do Maranhão. Eu coloquei metade, talvez seja um pouco mais da metade. E esse território abrangido pela Amazônia Legal, ele tem, segundo os meus cálculos, 57 dioceses ou arquidioceses ou prelazias, né? Das quais eu visitei 32
Rio Branco, Porto Velho, Humaitá e Lábrea. Porto Velho, Humaitá e Lábrea estão em amarelo porque eles têm algo no Amazonas que é muito singular, né? Então, a arquidiocese em torno da qual se concentram as dioceses de Humaitá e Lábrea não é Manaus, é Porto Velho, pela distância entre essas cidades e Manaus. Assim, o extremo oposto disso seria São Paulo, que você tem mais de uma diocese dentro da mesma cidade. Aqui você tem uma arquidiocese que abrange de um mesmo estado a arquidiocese de um estado diferente, né, por conta das distâncias muito grandes. Além disso, Castanhal, Baetetuba, Conceição do Araguaia, Marabá, Ponta de Pedra, Santarém, Óbidos e Bragança no Pará, Macapá, Roraima, que é uma única diocese, né, com sede em Boa Vista, Alto Solimões, que é Tabatinga, que cedia, Cametá no Pará, Itacoatiara, Araguaína, Tocantins, São Paulo de Olivença, Alto Solimões, Coari, Borba, Tefé, Porto Nacional, Palmas, Cuiabá, Cáceres, São Luís, Imperatriz, Carolina, Pinheiros, Manaus e Belém, que dessas as mais antigas são São Luís e Belém, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E faltam outras 25, ainda no caso do Amazonas faltam apenas 2, que são Parintins e São Gabriel da Cachoeira, quem sabe em breve. E antes de ir para essas cidades, né, eu sempre tento fazer uma lição de casa, que é mapear previamente quais são os arquivos públicos ou históricos, tanto em âmbito municipal quanto estadual, quais são as bandas de música, e a gente tem um projeto da Funarte que distribuía instrumentos, então eles acabaram cadastrando isso hoje está online, é relativamente fácil de encontrar, e o resultado, claro, a gente vê que muitas bandas perecem, outras tantas mudam de endereço, mas enfim, esse banco de dados existe e eu costumo utilizá-lo. Arquivos de cúria, então cúria prelatícia, cúria metropolitana, cúria diocesana. Quais são as igrejas mais antigas daquele lugar, né? Então catedral, as paróquias mais antigas, também os conventos, mosteiros, outras casas religiosas. E geralmente a gente olha também para algumas igrejas, para os santos que tem dentro de cada uma e acaba associando a determinadas congregações ou ordens. Além disso, as bibliotecas, né, municipais, estaduais, quando é o caso, institutos históricos, pode ser Instituto Histórico e Geográfico, Instituto Geográfico Histórico, Instituto Arqueológico Histórico e assim por diante. Arquivos pessoais de músicos ou arquivos eclesiásticos que acabam sendo descobertos no local. Arquivos de irmandades, por exemplo, instituições voltadas ao ensino de música, conservatórios, escolas de música e outros, museus. Então a gente tem, por exemplo, em Salvador, Museu da Música, que é relativamente recente, em Timbó, em Santa Catarina, Museu da Música, Mariana, Minas Gerais também. Arquivos históricos, museus de arte sacra, museus históricos também, faculdades confessionais, seminários também, né? Então, assim, muitas vezes quando um determinado livro litúrgico sai da prática litúrgica efetivamente, da prática religiosa, ele é encaminhado para essas faculdades confessionais. E também nas faculdades públicas, que por vezes acolhem também arquivos particulares, né? Coleções particulares. Santas casas e hospitais mais antigos, asilos e outras instituições caritativas, casas de cultura, gabinete de leitura ou grêmios literários, e as práticas musicais religiosas também de tradição oral acabam me interessando bastante. Eu parti, portanto, né, eu vim da pesquisa e acabei me envolvendo com o tratamento de acervos por causa de Manaus, por causa de um acervo específico, que é do Frei Fulgêncio Monacelli, que a gente vê aí na imagem, e ele precisava ser organizado, né, e eu queria fotografá-lo. Então a gente uniu as duas coisas, enquanto ele me contava a história daqueles documentos. Então foi um trabalho absolutamente interessante. Este ano faz 10 anos da realização desse trabalho e muito gratificante mesmo. E a gente pergunta sempre, né, o que pode ser fonte? Né, tudo pode ser fonte, porém a gente precisa lembrar que documento ele é um objeto e a fonte é uma relação. Ou seja, a fonte, ela é fonte a partir do momento que você olha para ela como fonte. Até então ela é documento. E a gente tem aí um documento musicográfico, que pode ser fonte, imaginária sacra, nesse caso aí é o São Raimundo Nonato, que por conta da especificidade da Amazônia, da presença dos frades mercedários, a gente geralmente tende a associá-lo
a presença de mercedários, ou desconfiar que eles possam ter por ali passado, mas recentemente, em Nova Olinda do Norte, conversando com o Frei João Bosco, da Terceira Ordem Regular de São Francisco, ele me disse também que é o padroeiro das gestantes. Então, nesse caso, a gente acaba tendo uma segunda interpretação, entendendo por que ele acaba sendo um santo tão famoso na Amazônia. A gente tem também instrumentos, ou pedaços de instrumentos, como é o órgão da Igreja do Carmo, de Belém, já em perecimento, e, enfim, por ação de alunos do colégio. É uma história longa, mas ele resta pelo menos a caixaria do órgão, né? Instrumentos ainda ativos, então a gente vê aí o cavaecol, o órgão da Catedral de Belém, que ele é um órgão do final do século XIX, e ele é reinaugurado na década de 70, passa um bom tempo emudecido, né? E a gente sempre se pergunta, e os órgãos de Manaus, né? Só restou o de Santa Terezinha, que atualmente não funciona, porque eu tentei ligar. Tem um portativo, adquirido já no século XXI pela UEA, mas e os outros instrumentos, né? Onde é que foram parar? Também os harmônios das igrejas de Nossa Senhora da Conceição de Abaetetuba e Santana, Igarapé-Miri, no Pará. Também harmônios são testemunhos de uma prática musical, né, de um determinado período na Igreja Católica. A gente vê aqui também o harmônio que é da Congregação das Filhas de Santa Doroteia de Belém. A gente sabe que tem as irmãs Doroteias também em Manaus. E o daqui, possivelmente, ele foi tocado por uma irmã que era compositora, a Madre Júlia Cordeiro, foi uma pianista virtuosa e depois se tornou religiosa. Também, para a história da educação musical, são bem interessantes os registros das entidades de ensino de música, nesse caso até para uma história de gênero, né, do Instituto Carlos Gomes de Belém. A gente vê aí, basicamente, mulheres, né, nessa lista de chamada, e uma professora mulher também. Além disso, os exercícios de harmonia que a gente segue fazendo tudo exatamente igual até hoje. Além disso, a iconografia é muito importante. Então, quando a gente olha para essa imagem aí, a gente vê uma banda de meninos Bororo, que eles são da Colônia Sagrado Coração de Jesus, no Mato Grosso, portanto, a Amazônia Legal, né? E, segundo alguns autores, então, eles ocuparam parte do território mato-grossense, proveniente de um tronco original que era do Alto Amazonas, do Rio Negro. E aí, no século XVIII, eles foram para a região de Cuiabá. E é uma imagem que, primeiro, expressa para a gente uma aculturação, né? E também que era algo apologético dos missionários salesianos, né? Então, eles queriam mostrar o bom funcionamento da sua missão e exibiam, digamos assim, a banda dos meninos Bororo para as pessoas, né? Eles eram ensaiados pelo alfaiate-chefe do Colégio de Cuiabá, que é a igreja que fica na parte mais antiga da cidade, e eles foram para o Rio de Janeiro em 1908 para uma exposição em razão do centenário da passagem de Dom João VI. A gente sabe que 2 faleceram lá e eles tiveram um problema, né, quando do regresso, enfim. Mas é isso, é uma imagem bastante apologética. Também imaginária sacra com musicografia, não achei nenhuma confirmada na Amazônia. Tem uma que é suspeita de ter uma imagem de Santana Mestra, parece que são risquinhos de um pentagrama, mas não deu para ver as notinhas, então é só suspeita. Mas em outras regiões do país eu acabei achando pelo menos 10 imagens de Santana com musicografia. Além disso, entrevistas e conversas, então geram uma grande aprendizagem não formal, com o maestro Aloysio Viegas, a gente vê aí à esquerda, em São João del Rei, Minas Gerais, e com o padre Hilário Govone, jesuíta já falecido, em Belém do Pará, e era um dos aficionados pela história da sua congregação, e que sempre disse acreditar que ainda seria possível encontrar livros das bibliotecas jesuíticas aqui da Amazônia, né? Com muito esforço. Também instrumentos de pesquisa, então a gente vê aí 2 fichas de pesquisa, ainda daqueles fichários antigos de arquivo, saía do Arquivo Nacional, nesse caso apontando aí pra gente impressa a seção de Braille, né? E lembrando que Braille tem uma notação musical já na gênese do Braille, além da própria notação de texto. E tem uma coisa também que a gente chama de paleoarquivologia, né? Que são
os arquivos que não têm mais o conteúdo que outrora tiveram, mas os instrumentos de pesquisa restaram. Então, pensando nesse sentido, no Cabildo Metropolitano do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sabe que tinha muito mais obras do padre José Maurício Nunes Garcia, e várias delas foram perdidas, possivelmente por impacto do motu próprio de Pio X sobre a música sacra, que determinava um novo modelo de como fazer música na Igreja Católica, que pode ter implicado, então, o descarte dessas partituras. E a gente não pode esquecer também que o documento, por vezes, fala por ele mesmo, fala silenciosamente. Nesse caso, é um manuscrito de Piranga, é um dos documentos musicográficos mais antigos que a gente tem no país, que possivelmente tem relação com as práticas musicais do país. Temos bem mais antigos, aliás, até medievais, só que eles não têm uma relação comprovada com as práticas musicais locais. E a gente vê uma marca d'água que, procurando no Arquivo Histórico Ultramarino, eles têm um banco de marcas d'água, por descrição, não por imagem, a gente é levado a imaginar que esse papel tenha circulado no Maranhão no final do século XVII. Além disso, também a gente tem os cemitérios. Para mim é uma paixão muito particular. A gente vê, então, à esquerda o cemitério Santa Isabel em Belém. A gente vê uma lira e aquilo que deveria ser o nome do falecido e a sua foto, e cujos caracteres e cuja moldura em bronze foram caídos, né? E era do maestro Héctor Ibósio. A gente vê pela sombra que a sujeira dessas letras fez ao longo do tempo. Belém chove muito, igual em Manaus. E aí, assim, o inevitável é que com o tempo essas marcas desapareçam e ninguém mais saiba quem está ali sepultado. Foi o compositor de ópera, de quartetos, enfim. Professor do Conservatório Carlos Gomes, mas infelizmente esse registro tende a se perder. E à direita, em Itacoatiara, a gente sabe que tem uma presença lá das irmãs do hábito negro de Santo Agostinho, as irmãs agostinianas, mas eu não sabia que tinha beneditinas na cidade. E aí no cemitério eu descobri então o sepultamento da Madre Emanuela Franco de Lima, que faleceu em 2022, e aí fui pesquisar, de fato, perguntar para as pessoas, e eles me disseram, não, realmente tinha um convento aqui, um mosteiro, mas hoje ele foi extinto, não existe mais, enfim. Os resultados da minha pesquisa na Amazônia, então, né? Lembrando que ela é uma pesquisa em curso e deve continuar assim até o final da minha vida. A gente vê muito perecimento da documentação e consequente esquecimento das práticas musicais. Então a gente pode até saber de uma ou outra agremiação musical, como é o caso da Arquifilarmônica Labrense, mas não encontra documentação nenhuma acerca dela, inclusive em Lábrea. Então é algo bastante complicado. A gente sabe que os agostinianos fundaram essa Arquifilarmônica Labrense, mas não restou instrumento, não restou partitura, partes, cavas, não restou registro em livro de tombo, ou seja, é algo muito efêmero no fim das contas. Em situações excepcionais, as instituições guardam alguma documentação mais substancial, embora na grande maioria das vezes ela não seja musicográfica, isso é um fato. Então a gente tem muito periódico de circulação diocesana, a gente tem livro de tombo, a gente tem livro de conta, né, livro de fábrica, mas propriamente papéis de música é mais complicado. E dando um grande olhar assim para acervos na Amazônia, a gente vê então o acervo de documentos musicográficos, uma coleção empreendida pelo Vicente Salles e que hoje está recolhida à biblioteca do Museu da UFPA. Está muito bem acondicionado. A gente vê que ele tem um invólucro em papel vegetal. Posso não achar o melhor papel, porque eu acho que ele craquela com o tempo, quando resseca muito, ali tem controle de umidade, mas é muito interessante. Também tem envelopes em papel alcalino que são produzidos localmente, são produzidos na instituição. Então, eles são cortados sob tamanho e a gente vê que funciona muito bem isso. Também eu acabei localizando em Manaus, em sebos, no Alienista, por exemplo, que tem em frente ao Palácio da Polícia, em praça... Perdão, falhou agora o nome da praça, eu acho que é Dom Pedro II. E a gente... Então eu acabei, né, no caso, adquirindo esse volume. Atualmente ele foi doado para a UFAM, porque é a memória do Amazonas. Eu não teria por que eu levar para minha casa esse tipo de documento.
A gente tem uma imagem dele aí, possivelmente ele está atrelado às práticas musicais no Colégio das Irmãs Doroteias. Eu fui lá conferir, não achei qualquer outra documentação dessa época para que pudesse então ter alguma comparação, mas seguramente ele é algo local, né? A gente também tem uma questão relativa à salvaguarda, então que salvaguardar acervos não é só cuidar dos papéis, né? Às vezes a gente tem que cuidar das instituições também. Isso aí é uma imagem de uma pequena escola de música, deve ter uns 5 metros de fachada. Passei pela frente, falei, nem vou entrar, já estava cansado. Acabei entrando e perguntei se tinha acervo. A hora que eu entrei, a professora Jerusa, que está aí na imagem, me mostrou esse enorme acervo, que era do maestro Levino Campos, professor da Escola de Música de Brasília. E me disse que era metade do acervo, a outra metade estava na fazenda dele. E bom, essa escola corria risco de perecimento por conta da mudança de gestão municipal. Então, às vezes, cuidar das próprias entidades custodiadoras é uma forma de cuidar da manutenção dos arquivos também. E a gente tem aqueles arquivos na Amazônia que estão absolutamente caóticos, ou que eram para ser arquivos, né? Então, nessa imagem a gente vê algo que era para ser um arquivo histórico municipal e está nessa condição. Aqui também é uma biblioteca religiosa, e a gente vê que é tudo bastante caótico, né? Além disso, em alguns lugares tem tratamentos tratados. Então, nesse caso aqui é o Grêmio Literário Recreativo Português do Pará, que até então utilizava talco, que é algo rico em amido, então parece um contrassenso, junto com DDT, ou seja, era um veneno junto com comida para os bichinhos. E situações caóticas também em âmbito público. Então a gente tem aí o arquivo público da primeira capital do Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, que está nessa situação caótica, e também o do primeira capital do Amazonas, de Barcelos, né? A gente vê, tem colchão, tem moto, tem tudo que vocês pensarem aí, né? Imagina, isso é um arquivo de fase corrente, né? Então imagina alguém que precisa se aposentar e precisa da documentação do tempo que trabalhou, né? Deve ficar doida a pessoa. E como é que a gente pode pensar então em arquivos históricos quando os próprios arquivos correntes, que os documentos estão na sua função original, ainda estão nesse estado, né? Ou de recolhimento intermediário também, né? Então, assim, como pensar então quando a gente tem uma situação muito caótica? Pensando nas províncias eclesiásticas da Amazônia, e isso nos conduz também aos arquivos, inevitavelmente, né? A gente tem o Bispado do Maranhão, fundado em 1677, o Bispado do Grão-Pará em 1719. Amazonas vai acontecer bem mais tarde, né, já quase na virada para o século XX. E esses dois bispados, então, Maranhão e Grão-Pará, eles são anteriores aos bispados de São Paulo e Mariana. Então a gente vê que eles são bastante antigos, e por conta daquela divisão do Grão-Pará, o estado do Grão-Pará e o estado do Brasil, que a gente vai ver então, eles são sufragantes diretos de Lisboa, ou seja, eles respondem diretamente a Lisboa. O acervo do Bispado do Maranhão, da Arquidiocese atualmente de São Luís do Maranhão, está no arquivo público, a documentação mais antiga, e na Cúria de Belém simplesmente a resposta é que não existe nada, né? Nada não, né? Existem periódicos e existem livros administrativos do Bispado do século XX, segundo eles. Então a gente vê aí o mapa, né? Como é que era separado então o estado do Grão-Pará do estado do Brasil. Essa documentação que a gente vê então em Belém, basicamente periódicos já do último quartel do século XIX, um pouco antes, um pouco depois. E aí, indo à sede de Belém em pesquisa, então eu acabei descobrindo livros de tombo da catedral que supostamente não existiam. Todo mundo me dizia que só tinha os assentamentos de matrimônio e batismo. A hora que eu bati o olho lá em cima, eu logo enxerguei, assim, pelo tamanho dos cadernos, né? Livros de tombo são todos cadernos manuscritos, né? Que são produzidos ao longo do tempo, e deu logo para perceber que eram livros de tombo que supostamente não existiam. Então muitas vezes não é má vontade, não é que as pessoas não querem também te atender ou que elas não confiam em você, simplesmente elas desconhecem a existência então de determinada documentação.
Ainda na sede de Belém, então, a gente vê alguns exemplos, né, 2 exemplos de musicográficos da Escola Cantorum, que é um termo bastante antigo, mas enfim, foi reutilizado a partir da década de 70 pelo Monsenhor Nelson, que refundou a Escola Cantorum, e a documentação anterior do século XIX, do século XVIII, simplesmente não existe. Então, o que a gente tem é desse período posterior à restauração até o presente. A gente fez um trabalho também bastante interessante, junto com a UEPA, Universidade do Estado do Pará, para produção de imagens digitais de uma grande biblioteca que se encontrava recolhida à sede de Belém, e lá então a gente acabou encontrando, nesse caso a imagem não é a de lá, ela foi tirada do Google, mas é dessa coleção, a música divina do Karl Proschk, e que trazia então polifonia renascentista, editada modernamente, claro, no século XIX, e que já era algo muito alinhado à restauração musical católica, que depois vai acontecer, sobretudo por meio do motu próprio de Pio X. Também tinha uns pedacinhos de partitura da primeira metade do século XX, e um antifonário romano, centro do século XIX, e não mais que isso, né? E a gente vê que ele está bastante, então, corroído por agentes biológicos. E aí, pensando, então, um fenômeno que atinge de maneira muito intensa a Amazônia, que são livros e documentos dispersos, né? Então, tem uma professora que chama Rita de Cássia Melo Santos, que ela é da UFPB, que ela trabalha com coleções etnográficas. Ela vem da sociologia, a formação dela, e ela faz uma distinção entre a vida social do item, ou seja, o modo como aquele item era utilizado quando em sua fase, digamos assim, corrente, né, no seu uso cotidiano, e o itinerário que a coleção a qual ele pertence fez até chegar à instituição que ela se encontra hoje. Então a gente tem aqui um caso muito interessante, que ele é de um processionário monástico, de acordo com os costumes dos monges negros da Ordem de São Bento, monges negros porque o hábito é tudo preto, do Reino de Portugal, que são os monges que até hoje se encontram lá no Mosteiro de São Bento da Bahia, no Arquicenóbio de São Sebastião. É uma fonte de 1620 e que possivelmente foi usada nas práticas religiosas, né? É o mais racional de se supor, mas a gente não sabe se nas práticas religiosas daquele mosteiro ou de um mosteiro de Portugal, e veio posteriormente quando os monges vieram para a restauração do mosteiro, lembrando que as ordens religiosas foram proibidas de ter noviços em 1855, e no começo do século XX, então, no último quartel do século XIX ainda, né, a vinda de religiosos, então, vai ser novamente autorizada, e eles acabam vindo de outros mosteiros, enfim. Então pode ser um caso também de uma transferência mais tardia, como pode ser que estivesse lá desde 1600 e tantos. E aí, nesse caso, seria de fato talvez o documento musicográfico mais antigo relacionado a uma prática musical no território brasileiro. E a gente então tem que pensar também algumas rotas de dispersão, né? Então, quando a gente pensa que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, que no caso do bispo de Belém, no século XVIII, ele fez um certo conchavo para a expulsão dos frades mercedários, a gente imagina que esses religiosos tenham levado consigo algumas coisas, né? Então, no caso dos mercedários, por exemplo, em Belém, o antigo convento deles foi assumido pela Irmandade do Santo Cristo dos Militares por um tempo, depois se tornou prédio público, virou alfândega, depois ele virou INSS, depois divisão da prefeitura de alguma coisa, eu acho que algum arquivo, e atualmente é da UFPA em consignação, né? Ele não é definitivo da UFPA, e está cedido, e talvez lá inclusive um dia funcione o nosso laboratório de documentação musical, não sei, quem sabe. E os mercedários, eles tinham um rituale, né, que era um manualzinho, então manual porque é um livro que vai na mão, é um livro pequeno, com cantochão que eles utilizavam então nos seus ritos, e ele foi impresso para o convento do Grão-Pará, né? Grão-Pará, pensando então para toda essa província do Grão-Pará, que abrange Amazonas, Pará e Maranhão, né? E então a gente vê que com essas sucessivas mudanças de usos do prédio, não restou nada lá.
Outro caso também, a gente tinha carmelitas em São Luís do Maranhão, na Igreja do Carmo. Eles, então, acabam perecendo por falta de noviços, e os religiosos franciscanos capuchinhos acabam assumindo aquele convento. Hoje, aliás, tem inclusive um pequeno acervo musical lá. No caso de Boa Vista, na Igreja do Carmo, que é aquela igrejinha mais antiga, que tem uma carinha bem alemã para quem olha para ela, ela inicialmente abrigou carmelitas, depois franciscanos, depois monges beneditinos do Rio de Janeiro, que iam para lá, porque era uma prelazia nullius, ou seja, ela era uma espécie de bispado sem bispo, e depois os missionários da Consolata, e atualmente o clero diocesano de Boa Vista. E pensando então agora algumas migrações de livros e documentos de fora para dentro, né? Então a gente tem, por exemplo, o caso do Grêmio Literário e Recreativo Português do Pará, que comprou sua coleção fundadora de livros bastante antigos, e a gente vai vendo alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, essa obra Considerações sobre todos os Evangelhos, de um frade mercedário, né? Mas aí a gente encontra aí a indicação feita à tinta, né? Aliás, a tinta ferrogálica, pelo tipo de dispersão da tinta, da livraria de São Bento de Chábregas. Então a gente sabe que ele veio de Lisboa. Um outro exemplo é a arte mínima, que com semibreves se prolaçam, trata em tempo de breve os modos da máxima e longa ciência da música, do padre Manuel Nunes da Silva. É um tratado teórico de música, produzido possivelmente na segunda metade do século XVII. Esse exemplar então está no Grêmio, mas seguramente não teve relação com as práticas musicais no Pará. Semelhantemente também a arte do cantochão, de Matias Aires Villa-Lobos, o Villa-Lobos mais antigo, que é do finalzinho do século XVII, e a gente vê inclusive algumas anotações manuscritas de correção desse volume. E um manual de procissões da Ordem de Santo Agostinho, com muito cantochão, mas também possivelmente não tinha relação com as práticas locais. Além disso, tem uma série de libretos de ópera, todos encenados, ou a grande parte deles, no Teatro da Rua dos Condes, em Lisboa. Também, quando a gente olha para isso, né, a gente sempre tende a pensar qual foi o itinerário dessa coleção, né? A gente sabe que teve um livreiro, pelo tipo de encadernação, que foi quem vendeu esses livros, mas possivelmente antes disso, como é que eles saíram da igreja, e aí possivelmente teve o impacto da reforma geral eclesiástica, no caso do que veio de coleções religiosas, como é que foi parar no livreiro, né? Qual a possível vida social desses itens, que história ele conta. Então é sempre um desafio quando a gente pensa isso. E pensando também nessas migrações de itens de dentro para fora, né? Então a gente tem, por exemplo, o Manual de Cantochão dos Mercedários, aquele que eu citei, que foi produzido para a província do Grão-Pará, né? A gente vê aí mandado imprimir, né, pelo frade João da Veiga, in Congregatione Magni Paraense, né? Então a congregação do Grão-Pará. E ele foi localizado por Vicente Salles em Lisboa. Aliás, ele tem um carimbo da Biblioteca Real, mas ele estava sendo vendido por um livreiro, e o Vicente Salles adquiriu. E tinha uma lenda que tinha um segundo volume, que tinha sido mandado imprimir também, junto com esse primeiro, e que foi recentemente localizado pelo André Gabi, professor da Universidade Federal do Pará. Esse segundo volume foi localizado pelo professor André Gabi, da Universidade Federal do Pará, na Faculdade de Direito da USP. E a pergunta é como é que ele teria ido parar lá, né? Possivelmente porque a coleção fundadora dessa biblioteca veio do convento dos franciscanos, uma vez que a Faculdade de Direito da USP integra o conjunto arquitetônico dos franciscanos. No caso de Pernambuco, a gente tem então uma coleção fundadora da Faculdade de Direito, que veio do convento dos frades oratorianos. Então é possível que tenha acontecido o mesmo no caso de São Paulo. Também em João Pessoa, a gente sabe que tem o prédio que a Faculdade de Direito ocupa, é o prédio que era dos jesuítas, então também é possível que tenha havido algo não muito diferente. Também tem um caso do manuscrito da Missa Santa Maria de Belém, que foi utilizado então num congresso eucarístico em Belém,
cujo original está no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, porque o compositor era monge de lá. A gente tem também os estatutos da Catedral de Belém, a mesma coisa como da Catedral do Maranhão, que estão no Arquivo Nacional hoje em dia. São documentos do século XVIII. A gente também tem códices jesuíticos que foram para a Europa. Então a gente tem, por exemplo, na British Library, a gente tem o Códice Gibriel da fazenda de Geoboé, que atualmente corresponde a Barcarena Velha, no Pará, que é do centro do século XVIII. E na Academia de Ciências de Lisboa, a gente tem o Códice Prosódia, que também é um códice jesuítico em língua geral amazônica, que foi levado para Portugal. E no meu estágio pós-doutoral, então, que ressalta que foi feito com bolsa pro pós-doc da Propesp da UEA, muito importante para o desenvolvimento da ciência, esse tipo de bolsa. Ele trouxe, então, alguns resultados que eu vou apresentar de acordo com os rios, mais ou menos, em que as cidades se localizam. Então, em Manaus, a gente tem o arquivo da Catedral de Manaus, que é da primeira metade do século XX, documentos musicográficos, fora a documentação administrativa das paróquias também tem. Também tinha o acervo do Frei Fulgêncio, então no caso desses dois eu já tinha pesquisado em 2014, atualmente Frei Fulgêncio está na Itália. Também tem o acervo do Clube Luso, que é um acervo de banda com documentos musicográficos, com instrumentos, mas que a autorização para pesquisa ainda está pendente. Também há um códice medieval no setor de restauros da Biblioteca Pública do Amazonas, que eu pude fotografar, junto com o professor Márcio Páscoa, da UEA. Também tem uma série de livros litúrgicos, vários deles com cantochão da Biblioteca do Seminário, e talvez exista algo na Inspetoria Salesiana, também não consegui autorização para consulta. Fora isso, também tem uma Biblioteca Municipal, que é aí uma coleção bem mais recente, mas nem por isso menos curiosa. Escrevi um trabalho sobre ela para a ANPOM, o Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música deste ano. E também os livreiros, né? Como eu disse, eu adquiri livros de alguns deles, documentos até, né, escritos em forma de livro, cadernos de música, então também sempre são uma fonte possível. E no caso de Itacoatiara, eu consegui então descobrir que há livros de tombo das décadas de 40 e 50, mas não cheguei a fotografar isso, além de saber que nas comunidades também tem uma devoção ao Divino Espírito Santo muito forte. No caso do Rio Madeira, então, em Humaitá, eu pesquisei em 2014 e não tinha encontrado nada. Quer dizer, na biblioteca tem uma coleção de legislação do Brasil Imperial, mas, enfim, para música não é um estudo propriamente, né? Não é uma fonte de estudo, pelo menos direta, né? De repente alguma coisa pode ser encontrada lá, mas é uma coleção bastante antiga, era bastante interessante. Na diocese mesmo nada, de repente uma volta atualmente poderia aparecer alguma coisa, não sei. Manicoré, então eu tive acesso aos livros de tombo da matriz, são da primeira metade do século XX. Em Borba também aos livros de tombo da Basílica Catedral de Santo Antônio, que são da década de 1920, mas lembrando que ela é do século XVIII, né, e muita documentação anterior, então simplesmente se perdeu. No caso de Nova Olinda do Norte não tem nada. Tinha um livro de tombo inglês da década de 1960, mas o Frei Bosco me disse que ele retornou com os missionários da Terceira Ordem Regular de São Francisco para os Estados Unidos, o que vai reforçando aquela minha hipótese, então, que os religiosos até hoje, quando retornam aos seus conventos de origem, acabam levando consigo também uma parte da documentação local. Em Altazes, me disseram, segundo a secretária da paróquia, que tem livro tombo, mas o pároco não autorizou a consulta a ele. No Rio Solimões, então, em Manacapuru, eu descobri um harmônio, que ele está em processo de musealização, e não tem livro de tombo, segundo o pároco. Em Coari, tem livros de desobriga em língua inglesa muito interessantes, da década de 50, cheguei a pegá-los na mão, porque um seminarista me mostrou esse material, mas aí o bispo chegou e não autorizou a consulta, não autorizou a fotografia dos livros, enfim, uma pena. De repente, para o futuro, ele possa mudar de ideia ou simplesmente possam mudar o bispo também do local, né? Em Tefé tem livros de tombo, documentação de missionários espiritanos, documentação de circulação local, e nesse periódico eclesiástico local eu achei uma notícia sobre a banda de música que os espiritanos fundaram na missão. Também tem um harmônio preservado, aliás, bem pouco preservado na Igreja da Missão, e eu descobri também que lá até hoje se pratica
critica Pastorinhas, que é uma encenação, um teatro, sobretudo utilizado na época do Natal, né? Em Alvarães, consegui fotografar os livros de tombo, começo do século XX também, e descobri que tem Pastorinhas, mas atualmente esse tipo de teatro está em perecimento, né? Porque a mestra já não o encena mais. Em São Paulo de Olivença, eu cheguei a achar um passionário Pustet, um livro de paixão, né, da parte do Cristo, então a parte que o padre cantaria as palavras de Cristo, e também livros de contratação de indígenas, sobretudo ticuna, pela igreja local, que estavam lá perecendo, assim, absolutamente ruídos de traça, broca, rato, enfim. E acabei separando, então, dessa antiga biblioteca da extinta Prelazia para que eles mandassem para Tabatinga. Em Tabatinga eu não consegui localizar nada mesmo. Em Barcelos também nada. Perguntei ao pároco, ele disse que nem livro de tombo, nada, que se tivesse alguma coisa seria, então, em São Gabriel da Cachoeira. E aí, indo para outros rios, em Rio Preto da Eva, o rio que corta é o homônimo, não tem nada, é uma cidade independente muito recente, né? E em Maués, né, que é cortado pelo rio Maués-Açu, a única coisa que eu consegui ver foi uma procissão ao Divino Espírito Santo e localizar um cemitério judaico com sepultamentos da década de 40. Agora, os livros de tombo da matriz sumiram, eles até acreditam que possam ter sido subtraídos por alguém, mas não sabem dizer minimamente o paradeiro que poderia ter atualmente esses livros, né? Em Lábrea, que fica no Rio Purus, também consegui fotografar os livros de tombo da catedral. O bispo, que é um agostiniano, foi bastante generoso, e é isso. Lá também não achei nada específico sobre a Arquifilarmônica Labrense, como eu havia dito. E aí, buscando caminhos então para salvaguarda, né, eu tenho procurado então de algum modo retribuir aos colaboradores da pesquisa. No caso da mestra Iracema Oliveira, que é de Belém do Pará, a gente, além de fotografar e dar uma cópia de todos os documentos fotografados no pendrive, a gente também ofereceu uma estante, porque o móvel para documentos dela estava sendo atacado por cupins. A gente também tem uma orquestra de câmara no Laboratório de Documentação Musical da UFPA, que tem se dedicado, então, essencialmente a tocar repertório de arquivo, aquele repertório que não é mais tocado no presente, embora também a gente pegue algumas melodias de ouvido, a depender do público, e faça arranjos dela. E isso nos ajuda, então, a falar para fora da bolha, né? Então, a gente tem, por exemplo, a música Ó Santana Vos Louvamos, que ela é cantada até hoje numa paróquia. Ela é um contrafactum, ou seja, pegou-se uma melodia e adaptou-se a outra letra, localmente. E todo ano, quando chega a época da festa de Santana, a visualização desse vídeo aumenta, assim, uns 100, cento e tantos. E acaba aumentando também as outras. Ou seja, é uma forma de a gente também tentar falar para fora da bolha. Outro desafio também é a documentação enquanto processo, né? Então, registro audiovisual e de entrevistas com os detentores de algum repertório de tradição oral. A gente vê aí esse trabalho muito legal do selo Mundo Melhor na comunidade da Juaba, em Cametá, no Pará. Outros desafios também é a pesquisa em relação ao judaísmo, né? A gente tem duas sinagogas muito, muito antigas aqui no Pará. A da direita, aliás, enquanto comunidade, foi a primeira reconhecida do Brasil Império, né? E que são bastante fechadas, então precisaríamos de pesquisadores possivelmente de dentro. Além de outras confissões cristãs, né? Então, batistas, né? Os batistas são os primeiros na Amazônia, mas também os anglicanos, presbiterianos, aí à esquerda o templo central da Assembleia de Deus também, né? Então a Assembleia de Deus tem uma presença muito grande, além de outras religiões de matriz africana, por exemplo, né? Então tudo isso para a gente constitui então um grande desafio em termos de documentação. Partindo então para as considerações finais, nós podemos dizer então que a região da Amazônia Legal é marcada por um acentuado perecimento de registros escritos e de documentos musicográficos, processo que parece ainda não ter sido detido. Há, portanto, urgência no sentido de conscientizar os custodiadores para a relevância de documentos musicográficos e de outros tipos de documentos enquanto testemunhas da história local
e não apenas como itens funcionais, ou seja, para aquela sua função primária. A partitura não é só para tocar e depois jogar fora. O mapeamento de acervos, a produção de conhecimento, a divulgação científica e a difusão por meio da performance musical despontam com alguns caminhos possíveis para a colaboração com tal salvaguarda desse patrimônio musical documental. Então eu concluo agradecendo a comissão organizadora do evento, na pessoa da professora Luciane Afonso, as pessoas e entidades que custodiam os documentos, a CAPES, a UFPA e a UEA pelos financiamentos da pesquisa, e a todas e todos presentes pela enorme paciência. É isso, muito obrigado, vocês têm aí meu contato, e os sites do grupo de pesquisa Patrimônio Musical no Brasil e do DOMUS, Laboratório de Documentação Musical da UFPA. Obrigado.